Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora Play. Hoje a gente está aqui com convidados especiais da Prefeitura para falar um pouco mais do projeto que vem sendo desenvolvido aqui junto com o ecossistema de inovação, né, há vários anos já, né? A gente está aqui de agradecer por terem aceito o nosso convite, né? William Asher, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, e o Léo Diniz, diretor de inovação. Então, acho que deixar vocês também se apresentarem um pouco melhor. E também, Fabiano, nosso co-host aqui também, né? Nosso diretor Legal. executivo, para a gente ter uma conversa sobre como que está sendo esse desenvolvimento dos projetos, o que vem por aí. A ideia é a gente trocar uma ideia nesse sentido. Legal, Takeo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fabiano também, sempre participativo em nosso ecossistema, no Ágora. É um prazer vir aqui como prefeitura, contar um pouco sobre o nosso planejamento, sobre o que tem acontecido nos últimos anos Ótimo. e principalmente neste momento e os próximos passos, principalmente aí com o nosso espaço também que nós estamos aí em parceria com o Ágora abrindo agora. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da secretaria vir aqui, a prefeitura vir aqui, expor um pouquinho mais o nosso planejamento, juntamente com o Léo aí também. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço aí ao Fabiano, ao Takeu e ao William. Eu acho que é um momento oportuno e especial para a gente, da Diretoria de Inovação e da Secretaria, poder contar um pouquinho do que a gente imagina, né, dessa inauguração da sala e como que a gente pode se aproximar ainda mais do ecossistema e estar, enquanto Prefeitura, de portas abertas para a sociedade. Bacana. Excelente. Sabe que a gente vem falando bastante das 4 hélices, né? O ecossistema é feito por diferentes atores, né? E a gestão pública é um ator fundamental. Em muitas cidades, não existe essa relação bem bacana entre prefeitura, por exemplo, com o ecossistema. E aí, né, não quero posar de puxa-saco aqui, né? Não é a propósito, mas de fato, Joinville vem se posicionando de uma maneira muito incisiva, contundente, declarada não só na fala, mas nas ações em relação à inovação e ao empreendedorismo, né? Então, ter vocês conosco é fundamental. Ter a sala aqui em funcionamento agora é meio que a materialização de algo que já vem acontecendo, né? Exato. Então, eu queria levantar a bola aqui para, de repente, né, tanto o William, secretário, e o Léo, falar um pouquinho do que vem acontecendo aí em termos de inovação, visão de futuro, posicionamento da prefeitura nesse tema. O que tem de novidade para nós? Vamos lá. Fabiano, quando tu fala sobre as hélices, né, eu acho que é importante a gente. Um ventilador, tu já viu um ventilador com uma hélice quebrada? Ele não faz vento, Não né? faz vento e logo estoura o eixo, né? Porque ele fica, Exatamente. fica capenga. Então, muitos têm o conceito de 4 hélices, outros de 5 hélices e assim por diante, mas o que interessa é que todas as hélices tenham o mesmo tamanho e elas estejam bem Equilíbrio. alinhadas. Perfeito. Porque se nós tivermos hélices diferentes uma das outras, esse ventilador não vai fazer o que ele veio para fazer, né? Perfeito. E às vezes eu digo que essa materialização, esse eixo que vai receber todas essas hélices, é o ato de tornar isso fisicamente viável. E o Ágora aqui, um grande parceiro do ecossistema de inovação, seja através aqui do prédio do Ágora Uni, mas também já há muitos anos, há 5 anos, participando do ecossistema ativamente, e também o Perini, tendo a UFSC aqui do lado, ajudando a manter essas hélices girando, e às vezes sendo até esse miolo que faz com que todo mundo, tudo acabe girando de forma equilibrada, e todos os atores do ecossistema consigam participar. Perfeito. O que nós entendemos como inovação, né? Hoje, nós temos que falar um pouco sobre a história de Joinville rapidamente, porque Joinville é uma cidade extremamente empreendedora. Não é de agora que a gente trata a inovação. A própria história do nascimento da cidade foi um Isso, ato de empreendedorismo e de inovação, né? exatamente. Só que antigamente a gente não falava da inovação como um ato isolado, com essa denominação. Nós chamávamos o setor de P&D da minha indústria e assim por diante. Podemos dar N casos aqui em Joinville de indústrias que nasceram em Joinville e Isso. são extremamente inovadoras. E Perfeitamente. é por isso que ficaram no mercado e é por isso também que atingiram um nível mundial, né? Conseguiram ter muitas filiais pelo mundo, algumas já adquiridas pelo mercado, mas outras ainda continuam tendo o nome e o nascimento aqui em Joinville. Isso não é de agora. Porém, anos atrás, nós tivemos aí a inovação vindo cada vez mais forte com esse nome e a necessidade de nós inovarmos de forma mais rápida, e aí os setores foram sendo criados dentro das indústrias, principalmente de Joinville aqui, e aí nasceu aqui o Agora Park, como um grande veículo, uma grande ferramenta do ecossistema para que a gente pudesse inovar. Só que a prefeitura, toda a esfera pública, ela demora muito para pegar esse movimento. Né? Tudo que acontece no mercado, tudo que acontece de forma muito mais instantânea,
o serviço público demora muito tempo para se adaptar a isso. E a grande dificuldade da esfera pública é andar na mesma velocidade que o mercado. E é por isso que a prefeitura ela tem cada vez mais se aproximado do ecossistema para entender dessa velocidade, participar desse momento, desse movimento e também fazer com que todos os servidores tenham acesso à inovação. Show. Então, através da política, nós podemos entregar inovação para a população. Só que se o servidor não estiver dentro da inovação, ele não vai conseguir entregar isso. Perfeito. Então, o nosso movimento como governo, de alguns anos para cá, nós tivemos um movimento já há muitos anos, através da Joinvale, a criação da Joinvale, que já foi um movimento muito importante para o nosso ecossistema. E esse amadurecimento que nós vivemos hoje em Joinville, ele é fruto de toda essa organização de muitos anos de trabalho, para que hoje seja reconhecido como um ventilador que todas as hélices estejam funcionando. Perfeito. Não é um trabalho de agora, mas é um trabalho que lá do nosso DNA, lá de antigamente, fez com que esse ventilador hoje ele rodasse como ele está rodando hoje, sendo case, muitas vezes de outras cidades vindo aqui conhecer não só a nossa estrutura física, através do Ágora, mas também como esse ventilador tem girado com todas as hélices. E isso nós temos feito trabalho também dentro do governo, que é agora a criação da unidade de inovação, é uma diretoria focada especificamente para trazer a inovação para dentro da prefeitura. Isso foi assim uma sacada brilhante, se me permite, Claro. porque assim existe todo esse movimento inovação global, né? E muita coisa acaba sendo espuma, né? Tem muita coisa realmente com resultado, efetivamente. Mas esse olhar que vocês tiveram ok, vamos participar desse movimento de inovação aqui fora, mas vamos olhar para dentro de casa e trazer inovação para dentro de casa, que é o que muitas empresas, inclusive empresas, né, privadas que têm mais facilidade, têm falhado nisso, né, de se preocupar com o movimento lá fora e não se preocupar com a cultura de inovação. E vocês estão com um movimento muito forte de intraempreendedorismo, de inovação dentro de casa, transformando a cultura do servidor. E particularmente achei fenomenal essa sacada. A gente já está vendo alguns resultados, né? Depois o Léo vai contar um pouquinho mais sobre o nosso programa de empreendedorismo que nós vamos lançar. Mas pensa, Fabiano, são 14 mil colaboradores. É a maior É a empresa da maior cidade, empresa né? da cidade. O desafio é Se gigante. nós não tivermos uma equipe que possa trazer e facilitar o acesso, democratizar entre essas 14 mil pessoas o acesso à inovação, não vai acontecer. E por mais que nós tenhamos grandes indústrias na cidade, a prefeitura ainda é a maior empresa Perfeito. de Joinville. Então, trazer essa unidade, fazer com que ela trabalhe a inovação porta para dentro. E aí aqui nós temos dois desafios, né? Que é o intraempreendedorismo, que o Léo vai entrar um pouquinho mais a fundo, mas também a inovação aberta. Porque se nós não abrirmos as portas da prefeitura para que as startups, quem tem o domínio de tecnologia e consegue trabalhar a inovação de forma muito mais rápida, nos auxilie a resolver os problemas, a esfera pública vai demorar muito tempo. Até porque correr risco é muito mais fácil no mercado do que correr risco dentro da prefeitura, onde eu tenho o Ministério Público, eu tenho um Tribunal de Contas, olhando exatamente para o que a gente está fazendo. E tem aquela diferença essencial que eu vou falar aqui, porque talvez quem está nos ouvindo não tenha, assim, não tenha esse nível de conhecimento, né? Que existe uma diferença essencial entre o que é público e privado, né? Então, na esfera privada, empresas em geral, a gente pode fazer qualquer coisa, desde que não tenha uma lei proibindo, Isso. beleza? Não tem lei proibindo, cara, vou inventar aqui, vou pintar isso aqui, não sei, não importa. No público, tu não pode fazer nada. Parte do princípio que é tudo não. Eu só vou fazer se tiver uma lei dizendo que é para fazer. Portanto, inovar na gestão pública é essencialmente ilegal. Legal. Normalmente tem um CPF por trás que Que vai ter caneteou que ali. assinar, Então, realmente requer de muito um trabalho assim muito mais forte e até um ato de coragem muito maior do servidor público, do gestor público, né, para inovar. Então, é importante a população, a comunidade, o próprio ecossistema também ter esse entendimento, né, para a gente, porque às vezes a gente, eu digo, a gente, sociedade, eu como CPF também, às vezes a gente é um pouco injusto, né, de tacar pedra, e eu falo isso que também tive lá dentro do tempinho, a gente taca muita pedra, às vezes, sem conhecer. Entendeu? Né? Não é má vontade. O sistema não permite, cara. Se eu fizer, eu vou preso, pô. Simples assim. Eu acho que isso valoriza mais a parte do intraempreendedorismo, né? O quão importante é a gente construir mentalidade nesse servidor
para que ele se sinta à vontade, esteja num ambiente psicologicamente tranquilo e saudável para que ele possa inovar. A gente leva metodologias para isso, né? A ideia é que a gente realmente, entendendo esse servidor, que é, na verdade, o dono, né? O grande protagonista de entender essa solução, essa dor e conseguir levá-la para o mercado, dando a ele as condições perfeitas para que ele possa se apropriar dessas metodologias, para que ele se sinta mais seguro dentro do processo, vai fazer uma sementinha plantada, né, para que a gente vá colhendo a curto e médio prazo. A gente já teve resultados bastante significativos, eu acredito, nesse pouco tempo, mas é uma sementinha que a gente imagina que fique aqui, assim como os primeiros empreendedores e imigrantes vieram plantar a sementinha da indústria. Quem sabe a gente não está plantando uma sementinha que possa, de uma forma, até transformar um pouco da vocação da cidade, ou, na verdade, potencializar o que já tem aqui a Perfeito, partir dessa inovação. perfeito. Então, a gente olha com muito bons olhos esse trabalho que o secretário tem nos demandado, do ponto de vista de quem são as pessoas que vão fazer a inovação acontecer, Uhum. né? E a No gente fim do dia são encontra, sempre CPFs, né? a gente encontra dentro da prefeitura, já vem encontrando em todas as atividades que a gente vem desenvolvendo, muitas pessoas que são empreendedoras, que têm esse DNA, já foram mordidas pelo bichinho da inovação, que a gente brinca, né? Já beberam dessa cachaça e por isso querem continuar entregando, continuar Legal. melhorando a qualidade de vida do serviço, e particularmente do cidadão lá na ponta. Então, acho que é uma primeira fala assim da gente realmente mostrar que essa hélice do governo estando próxima e não é fácil, né? A gente tivemos em São José do Rio Preto, é isso, né? São José dos São Campos. José dos Campos, perdão, vendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dentro do Parque Tecnológico da cidade, Sim. como secretaria toda, não só como inovação. A gente está trazendo para cá primeiro a diretoria de inovação, mas quiçá, um passo futuro, a gente possa ter outras secretarias representadas aí por profissionais da inovação, da TI, das secretarias, pensando de forma conjunta, né? O grande desafio da prefeitura, como o secretário falou, são 14 mil servidores, são 20 secretarias que são, na verdade, quase que empresas independentes e que a gente Exatamente. agora começa, através da inovação, construir uma linha, né, condutora para descobrir quais são as dores, para que a gente não tenha retrabalho e a partir daí a gente realmente consiga avançar. Eu acho que se a gente conseguir estabelecer isso, teremos aí avanços rápidos, né, e essa melhoria vai ser percebida pela população. Excelente. E uma curiosidade, assim, quais têm sido esses primeiros passos que vocês têm dado aí nessa aproximação maior aqui, né? Que vocês vêm trabalhando aqui junto com o Ágora nos últimos meses, hein? Vocês estão lançando programas? O que tem Eu sido acho que o feito? primeiro passo que a gente fez, desde o convite do secretário do prefeito, foi a estruturação do time, né? Que já foi o primeiro grande desafio, a gente encontrar aqui Um dentro time dedicado, né, a isso. encontrar dentro do ecossistema profissionais que dessem conta de olhar para dentro do público com expertise, como é o caso de um gerente que a gente tem, e trazer do mercado pessoas que dominassem muito a questão de inovação aberta. A gente sabe que a grande trava da inovação no setor público é a morosidade, é esse medo que a gente vinha comentando. Então, quando a gente vai trazendo o entendimento de que outros lugares estão fazendo, quando a gente vai gerando, principalmente nos setores que eu acho que são fundamentais na inovação pública. Não existe inovação pública em todos os lugares que a gente vai que não estejam alinhados. TI, inovação e o jurídico, né? A parte jurídica desse processo. Então, a gente tem criado, grande parte do trabalho foi de um alinhamento estratégico, é um trabalho não tão tangível assim, embora a gente já tenha vários que foram tangibilizados, mas que tem uma importância muito grande para que a gente atinja os objetivos, né? Mas, assim, do ponto de vista de prático, né, pragmático, Itaqueu, o que a gente tem feito? Então, começa agora no dia 24 de fevereiro nosso programa de intraempreendedorismo. Temos aí Legal. todas as secretarias participando, acho que a gente vai levar em uns 10 desafios, né? Desenhamos, né? Hoje à tarde tivemos uma reunião para redesenhar e sempre qualificar cada vez mais o entendimento de como isso vai acontecer para que a gente tenha realmente um end-to-end, né? Sai da ponta e chega na ponta com a entrega. Do ponto de vista de intra e do ponto de vista de olhar para fora, também de compra pública, eu acho que é o grande movimento que acontece nos últimos 4 anos, desde a lei legal das startups, né, que é a questão de CPSI. Então, a gente colocou no mercado aí uma Deixa eu só consulta pública, né? traduzir para o pessoal que está em Isso. casa. Boa. O CPSI é a inovação Boa, aberta da secretário. prefeitura, onde nós possibilitamos que o mercado auxilie a prefeitura a resolver problemas da prefeitura em serviços públicos, ou então de serviços ainda meio, né, entre as secretarias. E nós alteramos, protocolamos a lei no ano passado. No ano passado mesmo, a Câmara de Vereadores foi muito parceira.
aprovou essa lei rapidamente para que na inovação tudo tem que ser rápido também, né? Sim. Então, nós estamos sempre Sprint. atrasados, exatamente. E aí estamos aí trabalhando para que realmente a gente consiga trabalhar nessa velocidade que a diretoria de inovação tem empregado. Tá o pessoal meio assustado. Normalmente eu era o acelerador da secretaria, eu descobri que tem gente mais acelerada que eu e agora eu tive que virar um pouco o freio. Segura um pouco, calma, vamos devagar, não é bem assim. Quem acelerava botou o pé no freio. Mas essa é a Essa- missão, né? Eu acho que aquela historinha de nós termos um tubarão sempre dentro do aquário, eu acho Sim. que essa é a função, acho que do pessoal da inovação, que é fazer o pessoal se mexer e fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Então, CPSI é isso, é eu possibilitar que a prefeitura, ao invés de eu ter que ter um servidor que vá... Deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Eu preciso licitar um copo. Ao invés do servidor ter que saber se o copo ele tem que ser de vidro, de cristal, se a parede vai ser de 2 milímetros, se vai ser 350 ml e tal, não sei o quê, o servidor ele não precisa mais saber isso. Ele precisa descrever a dor dele. E qual a dor dele? Eu tenho sede. Se vai ser um copo, se vai ser um bebedor, se vai ser uma mochila daquelas que tu coloca nudinho, isso o mercado vai me dizer de que forma que eu vou solucionar a dor da sede do servidor público. Perfeito isso. E é isso que a gente faz. Pela CPSI, eu digo que eu quero beber água. E o mercado vai me trazer a solução e não mais o servidor público. E veja, só essa simples mudança, quer dizer, ela é bem complexa, né? Mas assim, essa mudança, ela é inovação por essência, né? E o que que é inovação? É resolver dores, Uhum, né? Então, e não o copo, mas sim eliminar a sede. exatamente. Perfeito exemplo e perfeita ação da prefeitura em proporcionar isso, né? Agora vão surgir realmente soluções inovadoras, E olha só né? que legal. Nós lançamos 9 desafios e foram quase 150 respostas com soluções desses 9 desafios. Claro, algumas muito mais embasadas e já com um produto, às vezes Estruturadas. uma solução a ser desenvolvida. Mas 26 de Joinville e nós atingimos quase o Brasil todo em respostas. Que legal. Então significa que nós temos aí muito mercado querendo ajudar a resolver o serviço público, a resolver os problemas dos serviços que precisam ser realmente inovados. E foi muito bacana porque até as secretarias que lançaram os desafios ficaram surpresas com as ideias que vieram. Eu nunca tinha pensado nisso, Exato. né? Foi E às muito vezes, legal. Legal. agora de manhã, conversando com o pessoal da habitação, né, sobre uma solução que chegou de uma redução de caixa, enfim. Ele falou: a gente já tinha olhado um monte de solução, mas não tinha olhado para isso dessa forma. Então, acho que a surpresa que se tem ao ver que o mercado pode ajudar, como o secretário colocou, e que isso é muito mais rápido do que a gente tentar fazer, já que a gente é um pouco mais lento do que o mercado, tem colocado o CPSI como uma forma de contratação de produtos inovadores de forma muito acelerada. Então, o primeiro teste da prefeitura, né, para que a gente consiga desenvolver isso. Já estamos lançando agora, em março, o segundo CPSI, né, para que a gente continue esse movimento, né, como eu falei, é uma sementinha que a gente precisa passar para o primeiro, entender o que que aconteceu, aculturar, ou doutrinar um pouco o nosso servidor, mas o que que é isso? Como que eu participo disso, né? À medida em que isso vai evoluindo, ele se sente muito mais Legal. confortável e isso se torna uma rotina diferente, né? Então, assim, aquela rotina que eu tinha antes de ter uma metodologia de inovação, ela era uma. Agora que eu sei, que eu senti a dor ali na ponta do que eu estou fazendo, a gente sempre fala isso, né? O cara está apagando fogo ali na operação, ele nem para. Às vezes, se ele parar 10 minutos, ele para de trabalhar 5 horas naquilo, trabalha 15 minutos, outros 15 ele fica no estratégico. Mas quem faz essa separação? Como que consegue? Então, se ele começa a perceber que ele está com um pé na operação, mas um pé olhando para o CPC, não, mas olha só, isso aqui já resolveu uma coisa para mim. Isso aqui pode ser um caminho por lá. Sabe, tem uma questão. O Léo falou sobre a surpresa das secretarias ao receberem as ideias e as soluções, mas o CPSI ele tem uma regra. Eu não posso fazer CPSI se o produto já tem solução no mercado. Está Então, completamente pronto, né? exatamente. Então, normalmente nós somos surpreendidos porque eu lancei uma dor que quem vai tentar solucionar, ele vai me trazer uma solução que ainda não tem no mercado. Ela Show. precisa ser desenvolvida em parceria com o município. Então, ele não vai me trazer uma solução de prateleira. Ele vai me trazer algo que realmente seja inovador. Senão, eu não consigo, como esfera pública, contratar e manter o processo de CPSI. E sabe o que além de todos esses ganhos, uma outra coisa que é muito benéfica, né, para o ecossistema, é que esse processo que vocês estão colocando, ele quebra um ciclo vicioso no mundo do empreendedorismo inovador, Startup Weekend,
GEDI, pensando aqui no nosso ecossistema, e outros programas de inovação, qual que é o ciclo? É esse rótulo, diz, cara, não, isso aqui é uma solução para o ente público. Não, não, não. Abandona porque, cara, é muito burocrático, nem perde tempo com isso. Então, muitos mentores, muitas vezes, desencorajam o empreendedor. Cara, isso aqui, vai para o público, esquece. Não vai para o Gov, vai Cara, pro privado. abandona, Deixa Gov nem abandona, avançar. né? E já mata a ideia no início, porque, cara, isso aqui tu não vai ganhar dinheiro, ou se tu ganhar dinheiro vai ser daqui X anos, é muita burocracia, abandona, vai para outro caminho. E com esse processo, a gente quebra esse rótulo. Cara, é possível sim, existe um mecanismo mais ágil, mais direto, e aí com certeza vão começar a surgir nos próximos programas de empreendedorismo soluções nessa linha, porque existe agora um caminho viável, né? O mercado vê que Muito existe legal. onde ancorar a sua ideia e onde Exatamente. ancorar a sua solução. Exatamente. E o Perfeito. legal é que eu consigo pagar o MVP. Exato. Isso é muito isso é legal, brilhante. porque o que eu faço? Eu lanço o desafio, existe uma concorrência, não é só preço, então aqui eu consigo trazer qualidade, eu consigo trazer entrega, e eu consigo colocar um limite onde nós vamos dizer assim, ó, é R$ 200.000 para nós testarmos o que está me propondo. Com isso, se você atingir, eu tenho até 8 milhões de limite para contratar essa solução depois. Mas até a empresa não corre o risco de desenvolver algo que depois não vai ser contratado. Ele vai testar junto com a prefeitura por 6 meses, por um ano, se tiver desenvolvimento, se não tiver, mas ele consegue testar. Então, às vezes uma startup ela tem dificuldade em fazer os seus primeiros negócios e conseguir realmente verificar se aquele produto tem mercado ou não. E a prefeitura vai ser um grande validador. E não é só uma prefeitura, é a terceira maior economia do sul do Brasil. É uma grande prefeitura. Eu entrando na prefeitura de Joinville, Cara, imagina só em Santa Catarina nós somos os as dores são maiores. similares, né? Exatamente. Normalmente os produtos são meio de prateleira, né? Você vende, entrega, depois lá dentro o cara se vira para usar. Aqui, quando você pode construir junto, você vai customizando e o erro de fricção. Ah, não, mas isso aqui eu não sei usar, isso aqui eu não precisava. Ele diminui muito, né? Porque você vai customizando já desde Já a bem legal. largada. Isso é bastante disruptivo, digamos assim, para o momento. Eu acho que um outro ponto que vale ressaltar é também a questão da cultura, né? Então a gente tem 3 esteiras que são aqui da inovação, né? A porta para dentro, processo de serviço, a porta para fora, que a gente olha desde inovação aberta também para a prefeitura, mas estamos olhando questões de mobilidade, micromobilidade, agora de logística por transporte aéreo, enfim, todas as outras coisas. Quem não viu os patinetes azuis na cidade, né? Eu estava mais bullying aqui para perguntar como é que foi esse processo, mas vamos lá. Eu vou só terminar o cultura, mas esse vale contar, porque isso para mim foi bastante significativo, assim, do quanto às vezes o serviço público está a um passo de resolver, mas por algum motivo que tem a ver com cultura, não consegue dar esse passo à frente. Mas voltando à questão de cultura, então um dos pontos que a gente tem é ter um treinamento contínuo, né? De cultura, sempre atualizando o servidor. A gente testou dentro da nossa secretaria, com a autorização do secretário, 3 ou 4 atividades com nossos grupos, e isso a gente está indo para outras secretarias agora. Já estamos alinhados com a saúde, com a SGP, para que a gente possa fazer esse mesmo aculturamento lá dentro. É levar um pouquinho mais do que o secretário fala, né? Traduz, porque a nossa linguagem é um pouquinho diferente. Tu acabou de falar SGP. Então, quando a gente fala com S, começa com S, é alguma secretaria dentro da prefeitura, tá? Boa, Como temos quase 20, é uma das é secretarias. uma delas. É esse o meu trabalho, fazer com que o pessoal da inovação fale um pouquinho mais fácil. Traduza. Bem importante vez ou outra a gente recebe uns puxões de orelha também, porque a gente está acostumado a falar com, né, umas palavrinhas, às Tem vezes uma até em linguagem que é inglês. muito nossa, né? Que às vezes tem que puxar o Mas freio. quem ouve não necessariamente. E aí, se uma palavra tu não entender, buga tudo o resto, né? E a ideia, perdão, e a ideia é essa, é tentar levar para as outras secretarias que a gente está alinhados. Muito desse cenário, às vezes o servidor público está ali 5, 6, 10, 20 anos e ele está olhando pouco para fora. E nesse tempo, o mundo passou, o mundo mudou e a lógica de receber conhecimento e a lógica econômica e a lógica, toda essa que a gente já conhece de viver, ela se transformou profundamente. E às vezes a pessoa sente, né? Eu sinto que hoje eu compro já pelo aplicativo, mas eu não entendi exatamente o que está acontecendo com a humanidade nesse passo. Quando a gente traz esse conceito que vem da transformação digital, a quarta revolução, esse acolhimento que o indivíduo sente, então é isso que eu estou vivendo, isso não é tão... Outros já passaram, isso é possível. Isso traz uma certa, a gente percebe assim, uma certa calmaria para que eles consigam entender a metodologia, a partir daí olhar para o mundo
de uma forma um pouco mais tranquila. Porque, assim, o desconforto que a gente vive hoje, a gente estava brincando antes de entrar aqui, né? Quem viveu no telefone assim, quem viveu assado, o Vou entregar a idade. é, desconforto que a gente tem hoje é uma realidade. Ninguém mais, a partir de hoje, vai viver sem desconforto. Qual é o grande pulo do gato aí? É aprender a viver com desconforto, gerando novas soluções de uma forma tranquila. Acomodação não é opção, né? Não tem mais. Se teve na nossa. Antes, né? A gente estudava 5 anos para exercer a vida 30, né? Agora eu estudo 2 anos para exercer 5, depois eu tenho que estudar de novo, né? Que é o aprendizado profundo, de longa distância. Mas isso acho que é um ponto, então, interessante que a gente tenta levar a partir da cultura, porque um indivíduo, um servidor, ou qualquer pessoa que adquira isso e entenda qual é a marcha que o mundo está tomando, dificilmente ele vai mudar aqui, uma hora é IA, outra hora vai ser a IoT, agora a gente está na roda da IA, todo mundo acha que IA vai resolver bastante, mas vai levar uns 5, 6 anos, daqui a pouco entra outro. Eu tenho que entender, do ponto de vista estratégico, o que está acontecendo no mundo e por que essas coisas estão entrando e em que sequências estão entrando. Então, acho que esse é um dos pontos. Mas se o secretário quiser puxar agora a questão do patinete, aí... Eu queria, antes da gente ir para a questão do patinete, acho que para o pessoal que está em casa, se vocês pudessem dar um exemplo de um desses desafios que veio no CPSI e alguma solução que veio ali no meio. Porque acho que a gente está falando de termos a inovar, etc. O pessoal às vezes acha que é um negócio muito fora da realidade, quando muitas vezes é uma solução simples que uma planilha resolve, né? Vocês têm Nem sempre envolve tecnologia, talvez, né? Tem Exatamente. algum exemplo que vocês lembram aí? Isso é legal, assim, a gente passar por esse ponto de inovação, né? Que a gente chama de inovação no nível 1, né? Que é aquela mais básica, né? Que é a digitalização, Uma melhoria. Né? Uma melhoria incremental em algum serviço. Se eu tenho algum, eu acho que a gente tem 9, não vou me lembrar de todos, mas acho que tem um que está me marcando bastante. Tem 2 que me marcam bastante. Um é de treinamento para a Guarda Municipal, né? Que ela usa hoje ainda o mecanismo analógico, digamos assim, que é armas, e agora... Bruto, né? É tiro, é. Isso. E agora ela pede uma solução que vá para o virtual, em que possa se treinar com um cenário parecido com videogame e tal, e que tenha a mesma capacidade de formar esse cara com as habilidades que o equipamento bruto traz. Então, isso para mim é muito legal, acho que é bacana, né? Por uma questão de custo, né? Então, hoje você tem lá uma coisa sendo reproduzida, não tem um investimento o tempo todo, uma atualização no software, alguma coisa desse tipo. E esse que é uma inovação, eu trabalhei muito tempo no Grupo Carrefour, fazendo algumas coisas de inovação aberta, um dos maiores programas de inovação aberta do Brasil, da América Latina na época, mas não tinha visto um desafio assim que vai para uma coisa, a gente sempre vê de software, né? É uma caixa de drenagem, né? Como é que fala aquela caixinha que vai botar? Fossa filtro. Fossa filtro, isso. E que é uma fossa filtro que tem um tamanho padrão, né? Que é um tamanho grande, e por conta de algum tipo de construção e de criação de Tem algumas espaço, regiões de né? Joinville onde nós não temos muito espaço. Por exemplo, a Isso, Vigorelli, que aconteceu restrições, aqui em então, esses Joinville. terrenos foram Eu ficando preciso menores. fazer uma grande estação de tratamento e tal, e aí a Secretaria da Habitação tem dificuldade em áreas distantes, onde eu não preciso instalar uma grande, como na Vigorelli são 140 residências, mas algumas áreas nós temos 10, nós temos 5. Então eu preciso de uma estação pequena. Como é que eu posso fazer esse tratamento de esgoto de forma a não ocupar muito espaço, não ser invasivo e eu conseguir resolver o problema daquela Sim. 5, 10 casas que estão ali? Que hoje não tem saneamento nenhum. Nenhum. E fazer o sistema tradicional está muito Porque as distante. caixas são grandes e o custo é muito alto, tem que abrir, às vezes, a garagem da casa. Então, assim, essa empresa trouxe uma solução de uma caixa fossa filtro menor, tamanho de, não sei exatamente assim, mas muito menor do que a tradicional, que é uma grande inovação e que diminui o custo, o tempo de implantação. Então, é uma inovação que, para mim, me chamou muita atenção, tá? Que eu, por conta dessa coisa, a gente sempre... Inovação física, é uma caixa de concreto menor, que vai resolver, Perfeito. Excelente exemplo. né? E que, às vezes, a gente está sempre pensando num software, como é que é, num sensor que mede a água, a temperatura. E atenção, né? Nós estamos falando aqui numa caixa de gordura, mas ela pode ter brita, ela pode ser uma caixa de gordura cheia de barata que vai devorar ali. Então, a inovação não está só no tamanho, está de que forma que eu vou tratar esse esgoto, sabe? E aí vem as soluções das mais diferentes que a gente entende, de biodigestores, etc., de como tratar esse esgoto em uma área deslocada, né? Perfeito. Legal. Só que são 2 exemplos, né? Mas foram 9 desafios. 9 dores.
é um MVP da inovação, então é a primeira vez que estamos tratando desse assunto, e nós tivemos muitos elogios porque os desafios estão bem estruturados, estão bem apresentados, e uma curiosidade, nós recebemos mais soluções aos nossos desafios do que a cidade do Rio de Janeiro, para Uau. ver como nós conseguimos atingir o ecossistema do Brasil. Então, um grande abraço e obrigado a todo mundo do ecossistema que compartilhou a informação da Prefeitura de Joinville. Foi bombado, né? Exatamente. Que a gente conseguiu realmente aí extrapolar os limites geográficos, mas também onde a nossa bolha, os nossos contatos não chegaram. Tivemos várias pessoas do ecossistema aí que nos ajudaram a compartilhar essa informação e chegar onde a gente nem esperava que ia chegar. Que bacana. Falar em ecossistema, vamos deixar o patinete É. dar pro finalzinho aí, a galera se segurar a audiência, segura vamos segurar a audiência. segura a audiência. Esse é um ponto bacana também, porque a gente falou então inovação dentro de casa, empreendedorismo, esse olhar para a inovação aberta, legal, mas tem uma outra vertente aqui que é o apoio da prefeitura ao ecossistema de inovação já existente, por assim dizer, ou atores, né, desse ecossistema que vem com diferentes projetos, que agora, de um tempo para cá, a prefeitura vem aportando apoio, seja com conhecimento, com apoio institucional, abertura de portas e, inclusive, financeiramente, né? Então, vocês querem falar um pouco sobre isso, mas isso é bem Por favor, importante acho para o que, acho que ecossistema. quando a gente fala sobre a inovação da prefeitura porta para dentro, etc., são coisas que são muito latentes. Era uma dor muito grande dentro da prefeitura. Para vocês terem noção, nós temos ainda alguns sistemas que são MS-DOS, né? Então, era muito latente. A metade de quem está ouvindo Né? não sabe o que é. E esse eu não sei nem como traduzir MS-DOS. Uma telinha preta. Isso. Uma tela preta com as letrinhas. Mas o nosso ecossistema ele já vem se amadurecendo já há algum tempo, né? E nós entendemos que todas as forças juntas é que faz com que o nosso ecossistema ele seja o que ele é hoje, né? Brincando de novo com as hélices e tudo mais. Temos muito, claro, a evoluir, Sim. mas a prefeitura, primeiro, nós tivemos um grande movimento da governança do nosso ecossistema. Isso é importante porque, ao mesmo tempo, eu democratizo o acesso à inovação, acesso aos grupos que querem, ou as startups, ou as empresas que querem se comunicar com o ecossistema e todos os atores. Então, esse movimento foi muito importante. Ele atrelado também ao PDEM, que é o planejamento estratégico da cidade de longo prazo, em que nós temos 5 grandes eixos principais, em que a sociedade determinou como o futuro de Joinville. Então, só para que todo mundo entenda, nós temos a saúde como um eixo, a logística, o turismo, a indústria, aí, claro, nossa metal mecânica, borracha, plástico, etc. Polímeros, E a inovação que está aí entre todos os eixos, né? Transversal, né? Exatamente, mas que ela precisa estar em evidência porque hoje ela é o grande diferencial de tudo isso. O que fez todas essas indústrias, etc., se mantiverem dentro do nosso mercado, né, e evoluir do jeito que elas evoluíram, foi a inovação. Então, o PDEM ele traz força a isso, o prefeito Adriano ele é um grande apoiador da inovação, lá atrás ele fez parte também do grupo que ajudou a desenvolver o conceito de Joinville, um mantenedor, um guarda-chuva do nosso ecossistema de inovação, então ele apoia muito até isso. Um parênteses aqui, né? A própria constituição do Agrotech Park, né? Tivemos a missão para Israel em 2017, o Adriano, enquanto empresário, foi, né? Hoje nosso prefeito, mas o Porto Digital lá em Recife, em 2017 também, ele foi também para conhecer, então tudo que muita coisa que a gente vê hoje aqui, teve a participação do Adriano lá nos bastidores, enquanto empresário, que na época nem se falava de ser candidato a prefeito, nada, então sim, tem o DNA também, né, dessa gestão e muita coisa que hoje a gente vê materializada, né? E é legal porque sempre quando eu vou debater com ele sobre o assunto da inovação, ele já traz muitas ideias, ele já está conectado, ele sabe do que precisa, e ele é uma força muito, muito parceira da nossa reivindicação de cada vez mais a inovação estar dentro da prefeitura e também a prefeitura estar ajudando o ecossistema de inovação. E agora nós temos uma novidade, assinado já em dezembro, onde a prefeitura está realmente injetando dinheiro de forma direta na inovação, através de uma parceria com a Joinville, em que nós vamos ter um parceiro, um braço direito, para nos auxiliar a fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, a fomentar a inovação na cidade, dar um boost aí no avanço do nosso ecossistema e também observando
esse movimento, antes de nós iniciarmos parceria com a Joinvale, nós já tivemos aí um grande avanço na cidade, através da Expo Inovação, que é uma feira Cresceu, né? que faz aí 3, 4 anos e que nós, e quando eu digo nós, não é a prefeitura, é um ecossistema como um todo, entendeu que era necessário nós evoluirmos. E Perfeito. como cidade de Joinville, terceira maior economia do Brasil, nós tínhamos que ter um evento que realmente a gente reunisse todos os atores do ecossistema em um grande evento, compartilhando aí conhecimento, dando oportunidade para as startups, etc. Então foi um movimento que ele acabou vindo aí no decorrer dos anos, e agora com essa parceria com a Joinvale, a gente sabe que vai ser mais uma virada de chave, mais um momento que a gente pode dizer, depois deste momento, aconteceu isso. Entra num outro patamar, né, Exatamente. de ecossistema. Ouvindo o Show. secretário, até me vem também uma. O secretário lembra de agora, a prefeitura investe de forma direta, né, através da Joinvale. Existe também um programa que a gente está estruturando, né, da criação da lei do programa de incentivo à inovação, que deve entrar em vigor também esse ano. Então, tem outras atividades, assim, como o Sandbox, que é um espaço Esse ano não, porque é ano eleitoral, ano que vem. que Esse ano a gente não pode falar sobre o assunto. para que a gente possa também ter, através de Sandbox, do programa de incentivo à inovação, mais soluções testando de uma outra forma, que não é através aí do CPSI que a gente vinha falando anteriormente, mas fiz o link ali quando falou do aporte, né, tentando colocar, incentivando as startups de Joinville a crescerem aqui dentro do ecossistema, né? E que isso, a gente sabe que uma startup que cresce aqui, né, como tantas que a gente já teve aqui, tem aí Transfira, Conta Azul, né? Quantas outras a gente poderia Asas. fazer, Asas, né? Quantas outras a gente poderia fazer? Também um caminho parecido, se a prefeitura assume o papel que eu acho que é bem importante, né? A gente está falando do ecossistema como um protagonista. A gente quer quebrar um pouco essa lógica de que normalmente a hélice do governo vem um pouco atrasada, né? A gente quer parear com os grandes players dessas outras hélices no privado, né? Das universidades e ser protagonista, ditar um pouco do que a gente imagina enquanto Secretaria de Desenvolvimento para que a gente consiga criar novas vocações. Eu acho que a questão da promoção econômica, então acho que tem aí uma vontade muito grande do secretário, do prefeito, também da diretoria, da gente realmente colocar a prefeitura como um grande organizador, orquestrador desse ecossistema também, Show. para que a gente consiga evoluir a passos largos. Eu acho que uma das coisas que a inovação, de um modo geral, traz a gente estava brincando, né, do sprint, de que as coisas são um pouco mais rápidas, mas é realmente a gente encontrar uma cadência dentro do município, governo municipal, para que a gente possa evoluir. Né? Ter sempre uma marcha de um passinho, para que a gente não se perca no meio desse caminho. Então, eu acho que Isso reforça o que o secretário falou há pouco, né, no início ali do equilíbrio das 4 hélices, né? Cresce todo mundo. Eu tenho uma frase usada já há bastante tempo, que é fazer a maré subir, que a maré sobe para todo mundo, né? Então, esse movimento vai gerar um fortalecimento nas todas as hélices, né? E eu acho que aí Joinville está muito à frente, porque não são em todas as cidades que o governo olha dessa forma, né? Como o secretário colocou, né? Temos aí um empresário que é prefeito que já tinha isso no DNA e que só foi soprando em cima dessa brasa. Porque a realidade dos municípios brasileiros não é essa, né? Com poucas exceções, então acho que a gente tem um caminho bem interessante. É, E, é uma janela de oportunidade para a cidade, exato, né? Não dá para exato. perder. Exato, Fabiano. Acho que esse é um ponto. E eu diria que, eu acho que nem só cidade, acho que Joinville como um grande centro no norte de Santa Catarina, o Ágora como uma principal ferramenta aqui, talvez de Santa Catarina, mas se nós formos olhar para o nosso ecossistema todo de Santa Catarina, isso aqui é um grande diferencial e é um desafio para nós pensarmos como uma grande região. As cidades ao entorno da cidade, Perfeito. Joinville, elas têm uma oportunidade gigantesca ao se aproximar de Joinville, se aproximar do Ágora, porque muitas cidades, o prefeito até tem vontade, mas a prefeitura é pequena, não tem tanta Não tem estrutura, braços, não sabe não tem um como. Ágora para ajudar, não tem uma Joinvale. Está muito isolado, né? Então, para as cidades ao entorno, ou para você que é um startupeiro ou um empreendedor de uma outra cidade que está nos vendo, se conecte ao nosso Conecta, ecossistema. exatamente. Nós não somos o ecossistema de Joinville, nós somos o ecossistema do norte de Santa Catarina, nós somos, na verdade, não dá nem para colocar geograficamente, Exato, né? exato. Mas é bem legal esse ponto, porque muitas vezes o padrão é as pessoas que ainda não estão acostumadas a orbitar o movimento de inovação, o que a gente chama de ecossistema,
fica com receio. Uhum. Pô, é o clube do Bolinha, isso ali não é para mim, é um assunto que é fechado, e muito pelo contrário, acho que, né, se me permite aqui fazer esse apelo até, né? Participe, tem um Join Cubo lá, por exemplo, a prefeitura é aberta ali, né, na antiga prefeitura, ali na João Colina, na esquina ali, Farol. é o Farol, né, é aberto, eu quero empreender, eu quero ajuda, pô, bate Tem lá, lá, vai ter auxílio. tem Então, cursos lá. é aberto para qualquer cidadão, e não só cidadão de Joinville, como bem observado, as cidades ao redor, vem, conecta, tem um monte de coisa gratuita, tem um monte de coisa acessível, vai ter um acolhimento. Via de regra, a galera do ecossistema é super parceira, gosta de Acolhedora. ajudar, acolhedora, essa é a palavra, né? Então, Complementar com a questão que sempre traz das catracas, né? A gente é, tem catracas e as é pessoas podem vir aqui, desfrutar de um dia, bem, experimentar, né? isso, bem lembrado, né? O Ágora é um parque tecnológico, talvez o único do Brasil, não sei, que não tem catracas, literalmente, né? É aberto aqui, você pode vir tomar um café, passar o dia trabalhando aqui, tem internet livre, e o farol é aberto também, vai ter gente atendendo, Isso. acolhendo ali. Então, essa acessibilidade do nosso ecossistema, a governança, fala-se tanto, né? Reunião da governança do ecossistema. Deve ser um clubezinho. Não, cara, é orgânico e é aberto, É né? isso. Então, isso é importante. E entendendo isso, né, acho que a prefeitura e o Ágora, unindo forças, nós estamos abrindo um escritório aqui dentro do Ágora, né, entendendo que as forças se conectam fisicamente. E nós temos que entender que, apesar da pandemia, apesar da digitalização, apesar de tudo isso, ainda a conexão física é muito importante. Uhum. Não adianta eu ter uma startup em qualquer cidade fora de Joinville e pensar que digitalmente eu estarei conectado. É importante vir para cá, é importante sentir esse oxigênio, e é por isso que esse é o nosso escritório, aqui que nós estamos abrindo um braço da Prefeitura de Joinville, ela vai ser importante para o servidor. Ótimo. Porque se o servidor ele fica dentro da casinha dele, sentado na mesa dele, fazendo lá o Ctrl+C, Ctrl+V, duas telas e tal, ele não vai conseguir resolver o problema dele do dia a dia. Então, essa nossa vinda, a prefeitura trazendo um braço para cá, vai ser um radar de oportunidades, tanto para as startups se conectarem com a prefeitura, ajudando a solucionar as dores, mas principalmente do servidor entender o que acontece na inovação. Porque se eu não tiver aqui para acompanhar os eventos que acontecem aqui no Ágora, e a nossa sala é bem pertinho aqui da É escadaria, estratégico. então mesmo ele estando trabalhando, ele vai estar escutando o que está acontecendo. Uhum. Então, e aí para todos também aqui dentro do Ágora, entenda que daqui a pouco teremos aqui uma pessoa também para se você tiver dúvidas sobre como empreender, como abrir o seu MEI, como abrir o seu CNPJ, vai ser um braço aqui da prefeitura para não precisar se deslocar fisicamente lá para o centro, mas a importância do servidor estar conectado com tudo que acontece dentro do Ágora. Ótimo. Perfeito. Tem uma frase do Romero Rodrigues, que é um dos precursores do mundo de startups aqui, foi o cara que, um dos fundadores do Buscapé, e hoje é um grande investidor, que ele diz assim, inovação, por mais que envolva, às vezes, tecnologia, por mais disruptivo que possa ser, a inovação ela acontece no mundo físico, acontece Uhum. com gente esbarrando em gente. Eu gosto pra caramba desse conceito. E muitas vezes a gente está aqui ó, no corredor, tomando um café, aí cruza um empreendedor com um estudante, com um cara da prefeitura, já sai dali uma ideia, um projeto, e isso gera muito desenvolvimento. Essa proximidade acelera muito as coisas. Né? Nossa, muito. Evita algumas reuniões, né? Já resolve ali e tal, vou para frente. Em 2 almoços, você cria startup. Exatamente. É isso aí, acho que não vai dar tempo da gente trabalhar a história do patinete. Não, dá, vamos lá, vamos. Patinete. Não, é que você falava sobre esbarrar, sobre não sei o que, eu pensei, não vamos entrar no assunto que já estão aqui entrando. Não, gente, o Léo trouxe uma coisa, uma historinha sobre, às vezes a gente quer inovar e a cultura, às vezes por conta de comentários, etc. Mas o que acontece dentro de uma cidade, ela é a somatória dos cidadãos. Uhum. Né? E Joinville ela é uma cidade que nós temos uma cultura bem conservadora, em que às vezes inovar nós temos medo. Nós pensamos quem que vai colocar o CPF na frente e às vezes autorizar uma empresa a, por exemplo, vir como uma empresa de patinete, né? E nós entendemos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, ela vamos pensar num carro.
Eu tenho a Secretaria do Governo, que está ali no volante, tentando levar o governo para algum lugar. Eu tenho uma Secretaria de Administração, que às vezes vai ser o freio para ponderar a aceleração. Eu vou ter, cada secretaria, uma parte desse carro, e eu diria que talvez a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seja esse acelerador. É quem precisa correr risco, é quem precisa dizer, vamos fazer. Talvez esse tubarãozinho do Uhum. aquário. Levar para frente, né? Quem Faz- leva para frente. Isso. E aí foi o que aconteceu, por exemplo, no caso dos patinetes, onde eh, antes de falar do patinete, sempre quando a gente cria uma rótula na cidade, o que que acontece? O trânsito fica pior, tá todo mundo reclamando, tem gente que fala que é um L ponto de helicóptero, tem gente que fala não Essa sei o quê. pioria. É, mas depois de um mês, quando as coisas Sim. se azeitam, a gente entende, pô, fez sentido isso aqui. Pô, tá dando fluxo. Exatamente. E o patinete foi a mesma coisa. O patinete chegou no Natal, as pessoas se espantaram com o número de patinetes. Nós temos mais de 700 patinetes na cidade, espalhados pela cidade toda. E ele vem também como uma ferramenta de mobilidade, acho que é a função principal dele, mas ele também nos mostrou o quão conservadores às vezes nós somos em aceitar uma mudança diferente. E aí, patinetes pela cidade toda, estamos vendo agora já alguns utilizando como mobilidade principal. E claro que daí entra a nossa grande missão, é adaptar, fizemos como se fosse um MVP. Demos 90 dias para essa empresa, para que nós entendamos também de que forma que nós temos que Curiosidade, já venceu os 90 dias, não? ainda não. Não. De que forma nós temos que criar as regras para essa empresa e para outras empresas, né? Porque agora nós vamos abrir um chamamento onde outras empresas vão poder participar. Então, por que não ter 2, 3, 4 empresas de patinete, ou não só de patinete, mas de qualquer forma de locomoção alternativa ao ônibus ou Micromobilidade. né? exatamente. E então demos esse passo, um passo ousado, em que nós estamos, claro, seguindo todas as regras necessárias, mas que a população tem entendido que chegou num momento em que a cidade precisa se abrir para esse tipo de inovação, para esse tipo de outras formas de locomover, e claro, respeitando a nossa cultura, respeitando a acessibilidade das calçadas, respeitando todas as leis que precisam ser seguidas, mas recebendo a inovação de braços abertos na nossa cidade. Seja através do patinete, seja através de outras conversas que temos feito com drones, com outras ferramentas que vêm para inovar e abrir um pouco a nossa mente de que existem outras formas, às vezes, inovadoras, de nós mantermos a nossa cultura do jeito que ela é, mas aceitando as inovações que o mundo já aceitou e que Joinville precisa se adaptar. E aqui talvez até um pedido para a população, se me permite, né, como ecossistema, assim, né, de a gente usar um pouco mais de tolerância também, né, de, pô, vamos dar um voto de confiança, né? Ah, o patinete, talvez num primeiro momento, pô, os caras estão atrapalhando a calçada, ah, pô, o cara pode se acidentar e se machucar, tal. Dores do crescimento, né? Sempre que É o faz tempo uma que a gente chama mudança, da curva de adoção, né? pô, Até que a gente adote tem um aquele. tem um processo, né? Só que se a gente não fizer nada, vamos ficar sempre na mesmice ali e reclamando que, pô, a cidade não evolui. Exatamente. Ah, para evoluir tem uma dorzinha de Eu vi um barriga ali que a gente tem que comentário, passar. Fabiano. Às vezes a gente erra em ler os comentários de rede social, mas é importante também a gente sentir, né? comentários são bons Sentir ali o demais. calor. Ou Bons disseram, demais. pô, tem patinete até no Acre e Joinville não tinha ainda patinete, pô. Ou seja, é esse comentário que a gente quer, que a gente impulsione a vinda de inovação para a cidade. E é claro que sempre vai dar uma dorzinha de barriga no começo, sempre que a gente adota uma coisa nova, mesmo que para melhor, no início é sempre, né? Até aprender, até Exatamente. Eu acho que tem coisas que precisam ser colocadas, como o secretário falou, de forma controlada, para que a gente administre um pouquinho que possa ter de ruído do que a gente não fez perfeitamente como deveria. Porque se a gente ficar esperando o momento ideal para Nunca colocar, faz. às vezes ele nunca chega. Então, talvez o grande recado que a gente conseguiu aprender desse processo, assim, coloca da forma que dá e vai ajustando, vai. Claro que a gente sabe que tem alguns pontos que a gente ainda pode melhorar, né? Do ponto de vista de Joinville dormiu sem patinete, acordou com patinete, então isso foi talvez a gente poderia ter tornado isso público um pouquinho antes, mas acho que foi do jeito que tinha que ser para Joinville e tem dado tudo certo. Então, acho que isso que é o ponto que a gente fica bem feliz aí em ver. Sempre tem uma zona, a gente brinca, né? Tem a zona de conforto, para que ela se estenda, tem uma zona de aprendizagem. Quando essa zona de aprendizagem passa a ser confortável, eu adotei aquilo passa a ser zona de conforto. Então eu vou sempre ampliando a minha zona de conforto e isso eu vou aumentando, né, a minha capacidade de receber coisas novas, né? E isso funciona para a gente, né? Eu estou muito tempo na parte de cultura de inovação, então assim,
Para as pessoas é assim, né? Quando eu expando um pouquinho minha capacidade de entender o diferente, ou de lidar com o diferente, aquilo que era uma zona de aprendizagem passa a ser minha nova zona de conforto. E Uhum. quanto mais eu for expandindo, É isso a aí. habilidade dessa pessoa ou dessa cidade fica bem maior. Então, acho que esse a gente aprendeu muito com isso, a gente brinca internamente, mas assim, eu acho que foi para mim tem sido um ponto de ruptura mesmo, assim, eu vejo que as pessoas têm um outro olhar para a secretaria, não, os caras botaram o patinete na rua, os caras estão disponíveis, até dentro da própria prefeitura a gente percebe isso, né? Como isso gerou Eu achei uma virada de chave importante, cara. um conforto para as reuniões que a gente fez depois de alinhamento, levando tranquilidade, mas isso, vamos resolver, o que que tu precisa, como que eu te ajudo? Acho que isso é um ponto que as pessoas têm olhado assim, olha, dá para a gente arriscar um pouquinho, né? E Com tranquilidade. para encerrar, se você é de uma startup que quer testar sua tecnologia em Joinville, por favor, procure a Vem pra cá. prefeitura. Nós queremos que Joinville seja um ambiente de testes de inovação e tecnologia. Excelente. Boa. Perfeito, perfeito. Queria agradecer por terem aceito o convite aí. A gente que Espero agradece, muito estarem mais obrigado. vezes aqui com a gente. Muito obrigado Muito pelo obrigado. convite. Fiquem convidados, né? É Show. isso aí. Valeu, Beleza, pessoal. gente? Valeu, show.